Fala, líder! Aqui é Felipe Machado e nessa semana gostaria de compartilhar com vocês uma das principais atitudes que compõem o dia a dia de um líder. Eu costumo falar muito que quando você ocupa uma posição de liderança, quando você decide ocupar a posição de liderança, tem algo que vem junto com você. E essa atitude, ela por vezes, ela não é consciente da primeira liderança. Essa atitude é o feedback. Nos vídeos anteriores eu comentei muito com vocês sobre a importância de dar e receber feedback. E realmente é uma atitude fundamental para quem ocupa uma posição de liderança. Quando você passa a se destacar numa equipe, ou quando você decide se destacar numa equipe, é inerente à posição do feedback, porque você precisa saber o que as pessoas estão pensando e as pessoas acabam também vendo em você uma referência e acabam querendo te dar o feedback. O grande desafio do líder, quando ele ocupa uma posição de liderança, é tornar consciente esse momento do feedback. E não só tornar consciente, mas entender um pouquinho melhor o momento certo, a hora certa e as formas que esse feedback acontece. Então eu venho aqui hoje compartilhar com vocês um pouco das nossas experiências na posição de liderança e principalmente que vocês consigam perceber dentro do dia a dia de vocês os momentos de feedback que vocês realizam e consigam entender a melhor forma de obter resultados significativos para vocês e para a equipe. Eu costumo falar que o feedback ele tem dois grandes posicionamentos. O primeiro posicionamento é o feedback protocolar. É o feedback que eu digo para o líder que é fundamental que você agende, que você combine, que você se prepare para esse feedback. Sim, nem todo feedback ele vai ser necessário uma grande preparação. Até porque o segundo modelo de feedback é o feedback pontual, é aquele que acontece no dia a dia. Mas voltando ao feedback protocolar, é fundamental que você tenha uma hora marcada, é fundamental que você combine com o seu liderado, é fundamental que você tenha em mãos os pontos positivos e os pontos a melhorar e que você consiga entender tanto quantitativamente quanto qualitativamente o caminho que você deve seguir com o seu liderado para que ele melhore a sua performance. Eu vou entrar um pouquinho mais no feedback pontual, porque é esse feedback que acontece no dia a dia que faz uma grande diferença. E é esse que muitas vezes a gente não tem consciência que está realizando. O feedback pontual, ele basicamente pode ser dividido em algumas categorias. Uma das categorias que eu entendo que é fundamental a gente tornar consciente é o feedback insignificante. O feedback insignificante é aquele que eu falo, muito bom, legal, show de bola, continua assim. Por que insignificante? Porque esse é um feedback de reforço positivo, ele tem uma característica interessante, mas no fundo ele é um pouco vago, ele é sem propósito. E por vezes a gente faz ele e acha que está dando feedback. E na verdade não. Esse é só um reforço, uma constatação. Então é fundamental que a gente entenda que esse tipo de feedback é um feedback que ele não faz tanta diferença na relação entre líder e liderado. O segundo feedback que é bem importante e da gente entender e tornar consciente é o feedback positivo. Esse sim, é um feedback um pouco mais profundo e que visa aumentar a repetição daquele comportamento que foi o comportamento certo. Então, por exemplo, quando eu pego e digo, muito bom, Felipe, gostei bastante da forma como tu conversou, da forma como tu atuou, gostei bastante da forma como tu atendeu aquele cliente, quando tu pegou a ficha e escreveu, gostei bastante quando tu fez um atendimento e o cliente sorriu e você sorriu para ele. Então, o que acontece? Esse tipo de atitude você mostra como foi bacana e reforça o tipo de atitude, o tipo de gesto, o tipo de comportamento que o teu liderado realizou. Então esse tipo de feedback, a gente chama de feedback positivo, ele facilita para que o liderado repita esse comportamento. Temos outros dois feedbacks, que são os feedbacks fundamentais para que você torne consciente e entenda o efeito que isso vai trazer para a sua equipe. O terceiro feedback é o feedback ofensivo. É aquele que é muito agressivo, é aquele que você realmente alterou o seu estado de emoção e você viu algo errado normalmente e você corrige. Só que essa correção ela não tem um conteúdo onde você consegue sugerir uma mudança de comportamento, mas sim você acaba desmanchando a pessoa. Você gera muitas vezes humilhação, perseguição ou até mesmo uma ameaça. Não, isso não! Você altera o tom de voz, você exige uma mudança de comportamento na hora, você até através do exemplo você mostra que aquilo ali está errado, só que não propõe algo novo. Então esse tipo de feedback ofensivo é um feedback que por vezes as pessoas entendem como algo muito agressivo e você acaba não conseguindo os resultados
que você precisa ou merece. E a gente tem o quarto tipo de feedback, que é o feedback corretivo, que por vezes pode ser confundido com feedback ofensivo, mas o feedback corretivo ele justamente visa influenciar a pessoa a uma mudança de comportamento. E esse feedback é aquele que você consegue gerar no liderado uma vontade de mudar. Você influencia ele a mudança, isso mesmo. Não é você que diz qual é a mudança que deve ser feita, mas sim você influencia através de perguntas e orientações para que ele consiga gerar a mudança de comportamento. Então, gostaram do feedback? O feedback é muito importante, gente. Espero que vocês tenham aproveitado. Então, se você gostou, curte a nossa fanpage, deixe seu comentário, que é fundamental você me dizer como que foram os efeitos dessas dicas no seu dia a dia. Clique no gostei, inscreva-se no canal, eu vou estar sempre à disposição de vocês. Juntos, sempre seremos mais fortes.